Caros irmãos, caríssimas irmãs, que Deus nos salve no amor e na luz. Desde as mais priscas eras, a humanidade tem conhecimento de determinadas criaturas dotadas quase que de uma qualidade muito especial, voltada para o campo das curas. Na verdade, nós sempre, em qualquer época, estivemos cercados por essas pessoas, algumas tidas na condição de milagrosas, outras criaturas mais simples, criaturas simplórias mesmo, que especialmente no interior do Brasil, exercitam essa capacidade de curar pelas mãos, com o título de benzedeira. Há muitos anos atrás, nós, no exercício diário da clínica, conhecemos uma senhora já idosa e ela gostava de se tratar com homeopatia e de vez em quando retornava à nossa clínica e certa feita me confessou: olha, doutor, eu quero lhe dizer uma coisa, eu sou benzedeira, mas benzedeira há uns 60 anos. O senhor sabe que eu já curei muita gente, muita criança, muito problema, principalmente aquelas criaturas impossibilitadas de comparecerem a um hospital, a uma clínica, gente muito pobre que me procura, e eu exerço esse poder que Deus me deu. Faço minhas preces com um galinho de mato. Ela fazia uma espécie de um passe, mas sempre segurando um galinho de mato nas mãos. E assim, eu, desde cedo, percebi resultados bastante favoráveis. E eu, com todo respeito, naturalmente, disse: eu gostaria muito de ver um dia a senhora exercitando essa arte de curar fluidicamente. Aí falei: eu sou espírita e aceito perfeitamente que nós temos condições de transmitir através das mãos essa qualidade fluídica, esse magnetismo restaurador que permite o reequilíbrio, a reharmonia da criatura, até mesmo a reparação de problemas relacionados com o campo físico. Mas eu gostaria de assistir. Ela me convidou num domingo, nós fomos visitá-la, um ambientezinho humilde, lá num bairro mais afastado, como sempre, aquele cafezinho fraterno, e eu tive a oportunidade de vê-la exercitar essa arte de cura fluídica, tão comum no interior do nosso país. E ela me disse assim: sabe de uma coisa? Eu gosto muito do senhor. Eu vou lhe dar de presente todas as preces que eu faço para todos os problemas que eu tenho tido oportunidade de curar. E me deu um caderninho com aqueles dizeres. E eu me lembro de um deles, porque esse nunca me saiu da lembrança, por se tratar de algo relacionado à criança. E numa determinada época de minha experiência como médico, eu fui pediatra.
Então, ela rezava as crianças portadoras de mal olhado. Mal olhado, clinicamente, era algo como uma criança abatida, irritada, anorética, falta de apetite. E aquilo sempre perturbando e preocupando os pais. E essa senhora, muito digna, me ensinou assim, disse, olha, toda vez que o senhor tiver de uma criança, e intuitivamente o senhor suspeitar que se trata de um problema de mal olhado, o senhor faz assim, pega um galinho verde e reza. Com 2 te botaram, com 3 eu te tiro. Com os poderes de Deus Pai, com os poderes de Deus Filho. Vai-te mal olhado para as ondas do mar sagrado. E reza 3 Ave-Marias. Muito obrigado. Agora eu estou equipado holisticamente. Se os medicamentos falharem, eu vou fazer a sua reza. E ela ficava muito satisfeita. Mas ela não sabia que a questão do mal olhado nada mais era do que uma absorção de fluidos negativos, fluidos mais densificados, que habitualmente as crianças costumam absorver com mais facilidade. Por se tratar de uma enfermidade de ordem fluídica, é natural que o recurso mais utilizado seja também uma terapêutica de ordem fluídica. O fato de ela pronunciar a reza ou de utilizar o galinho verde talvez não tivesse tanto significado quanto a imposição das mãos. Aquele movimento semelhante aos passes longitudinais que habitualmente nós estamos acostumados a assistir no interior das cabines de passes nas instituições espíritas. Mas o fato é que estas criaturas, talvez pela pureza de alma, pela honestidade de propósitos, ela não cobrava nada, hein? Havia esse detalhe. Provavelmente deveria ser muito bem assistida pelos bons espíritos, que ali naquele ambiente humilde que era a residênciazinha dela, eles acorriam com a finalidade exatamente de permitir que um tratamento fluídico pudesse ser executado numa criança, em alguém economicamente mais pobre. E essa coisa toda a gente entendia perfeitamente. Por outro lado, os senhores estão lembrados, talvez não os mais jovens, mas num determinado momento aqui no nosso país, houve uma espécie de curador, um cidadão que exercitava a sua capacidade de terapêutica fluídica, assistido por um espírito, que ele dizia chamar-se Fritz. E este cidadão, ele, inclusive, realizava cirurgias cruentas. Ele utilizava-se de uma faca, de um bisturi, sem asepsia, sem nenhum cuidado de higiene, e simplesmente aproximava-se do indivíduo. Por exemplo, portador de um cisto sebáceo, fazia incisão, retirava ali o cisto sebáceo, passava a mão e a sutura estava realizada. Depois disso, a criatura não apresentava nenhum sinal de infecção pós-cirúrgica, muito embora ali o ambiente, a forma cruenta, a ausência de asepsia. Esse médium
chamava-se Arigó. Ele foi investigado por equipes que vieram do exterior. Interessante que um desses investigadores era um médico, um estudioso, um pesquisador, famoso no mundo inteiro. Lá, em Congonhas do Campo, visitando o reduto do tal do Arigó, ele foi avisado de que tinha um problema. O Arigó, incorporado com o espírito do tal Dr. Fritz, se aproximou e disse: vou lhe tirar aqui um nódulo, uma tumoração, e ele nem estava muito ciente do processo. E ele foi, fez a cirurgia, e o próprio pesquisador passou pela experiência própria. Nos Estados Unidos, muito famoso, foi um cidadão que exercia esta capacidade de restabelecer a saúde por meio de mecanismos sonambúlicos. Ele entrava numa espécie de semitranse, no estado de sonambulismo, ele adormecia e tinha capacidade, então, de identificar a enfermidade, de realizar o diagnóstico de certeza, de prescrever o medicamento. E assim, ele formou uma imensa clientela que confiava, porque realmente era uma criatura muito honesta e, diante da sua capacidade, como sempre eles descobrem sem querer, eles podem exercitá-la com uma certa tranquilidade. Neste campo é interessante. Hoje, no contexto espírita, existem capítulos dedicados ao estudo das curas fluídicas, os médiuns curadores. Nós costumamos dizer que no campo da terapêutica fluídica, essa que todos nós, no final de cada reunião, recebemos, existem 3 formas do magnetismo ser transmitido. Primeiro, é preciso que se saiba o seguinte: existem certas criaturas que são dotadas realmente de uma capacidade notável, prodigiosa, para não utilizar a palavra milagrosa, não é? Prodigiosa de cura. Criaturas que você está com dor de cabeça, basta que ele se aproxime assim, dê um toque, e você dali a 3, 4 minutos está livre da dor de cabeça. Certa feita, eu visitei aqui em Brasília uma senhora muito idosa, muito enferma, provavelmente já no final da sua existência. A gente percebia que era um definhamento progressivo, já exaurida em suas reservas vitais, mais de 90 anos, e a irmã dela, um pouco mais nova, conversou comigo no consultório e disse assim: doutor, eu gostaria que o senhor fosse lá em casa visitar a minha irmãzinha, ela está tão doente, e eu tenho a impressão que ela vai desencarnar a qualquer momento. Essa criatura não era espírita, mas conhecia o nosso linguajar. Era uma espiritualista. Pois bem, eu fui, visitei, prescrevi umas homeopatias e tive o cuidado de não alentar com falsas esperanças. Conversei com a irmã, que era uma criatura bastante inteligente, sagaz, e disse: olha, nos parece uma situação em fase terminal. É uma condição mesmo quase que inevitável. Mas eu tenho conhecimento de que um curador desses famosos está visitando Brasília. E ele vai estar aqui, na casa de um vizinho seu, amanhã à tarde. Inclusive, eu fui convidado para estar presente e assistir as curas realizadas por esse médium. Ela disse: então eu vou levar a minha irmã.
No dia seguinte, à tarde, nós nos encontramos. E eu vi, quando ela passou numa cadeira de rodas, empurrando a irmãzinha, muito abatida, mas muito caidinha mesmo. E o médium se aproximou, conversou alguma coisa baixinho no ouvido desta senhora, e depois voltou-se para a irmã, essa que tinha me solicitado a visita, etc., e tocou assim no ouvido dela e disse alguma coisa semelhante a: tenha paciência, tenha resignação. Provavelmente ela está encerrando o estágio reencarnatório dela no planeta. Aí a senhora saiu, eu fui lá, me encontrei, conversamos, ela disse: Vitor, eu sei que minha irmã não tem condições de se restabelecer. Mas você se lembra daquela minha surdez de anos? Quando ele tocou assim, eu passei a escutar todo o murmúrio, e deixei, e me curei. Estou curada da surdez. Ele nem sabia, não fui eu que me consultei, eu simplesmente me aproximei e ele fez: olha, minha irmã, tenha paciência. E eu comecei a escutar. Então, essas coisas são muito interessantes, porque dizem respeito àquilo que, dentro do contexto doutrinário, nós conhecemos como os médiuns de cura autêntico. Não é muito comum, não é muito frequente. Essas criaturas que têm essa capacidade, esse manancial magnético, de uma forma absolutamente ampla, essa capacidade de exteriorizar o seu magnetismo por um toque, muitas vezes só pelo pensamento, pelo olhar. Ele expande o seu campo magnético, o enfermo recebe aquele verdadeiro banho fluídico e acusa melhoras quase que imediatas. São os verdadeiros médiuns de cura. Mas nós sabemos que o exercício do magnetismo curativo, ele pode ser aperfeiçoado, ele pode ser devidamente trabalhado. Todos nós que nos sentimos atraídos por esse tipo de tarefa, que é uma tarefa muito bonita, com o passar dos tempos e a continuidade da aplicação dos passes, vamos como que desenvolvendo essa capacidade de ampliação, de projeção do nosso campo magnético. Voltamos agora àquela situação inicial. As curas magnéticas, elas podem ser didaticamente, uma questão de entendimento, divididas em 3 tipos. O magnetizador, ele pode impor as mãos e, mediante o pensamento e a vontade, direcionar o seu caudal energético no sentido ali da criatura alvo, do enfermo, do indivíduo, e mentalizar a sua melhora. Ele como que transfere a substância medicamentosa do seu corpo fluídico para o indivíduo necessitado, de tal forma que o fluido curador, ele pode penetrar a intimidade da célula, lá ao nível dos átomos, das moléculas, e exercer uma função reparadora. Kardec usa a seguinte expressão: é como se os fluidos magnéticos agissem
na intimidade da molécula malsã, substituindo-a por características saudáveis, harmônicas. Então o fluido vai lá no íntimo da célula, lá na nossa constituição atômica. Talvez na intimidade da própria cadeia genética, e exerce uma atividade que nós não sabemos ainda descrever em sua totalidade, porque se trata de um fenômeno metafísico imponderável. Mas o indivíduo acusa melhoras. O indivíduo pode evoluir para a cura. Esse magnetismo é típico, é comum, é aquele exercitado pelos magnetizadores, pelos passistas, por alguém que simplesmente age de acordo com a vontade, o pensamento, direcionando pelas extremidades essa potencialidade fluídica. Diz Kardec que existe um segundo tipo. É o tratamento fluídico exercitado diretamente pelos espíritos. Muitas vezes, o indivíduo acometido por uma enfermidade, lá no seu leito, tem o seu momento de recolhimento, de prece, entra em contato com o mundo maior. Não interessa se ele é espírita ou católico ou evangélico, mas ele faz uma prece. E à medida que mentalmente ele se liga com as altas esferas, os espíritos acorrem. Diz um companheiro nosso espírita que o indivíduo de formação católica geralmente tem uma ligação com o seu santo padroeiro, não é? Padroeiro que chama, não é? O santo da devoção. Não é? Então, digamos, Santa Rita de Cássia. A criatura enfermiça resolve fazer uma prece para Santa Rita de Cássia. Prece somos nós que assim falamos. Eles falam oração. Uma oração para Santa Rita de Cássia. E pede que Santa Rita, em nome de Nossa Senhora ou do Mestre, possa reabilitá-la daquela enfermidade. Muito bem. Dizem os espíritos que não tem importância se Rita de Cássia está reencarnada ou não. Porque todos estes espíritos superiores, creditados na situação de santos, por terem levado, quando na última reencarnação, uma existência voltada toda para a prática do bem, da caridade, do respeito ao próximo, da ajuda aos necessitados, são realmente espíritos mais qualificados. Então, digamos, você faz uma prece para Rita de Cássia, assim como nós, no contexto espírita, oramos para quem? Doutor Bezerra, não é verdade? Ô, doutor Bezerra, que os vossos tarefeiros, os integrantes de vossa falange, possam me ajudar. Então, cada qual à sua maneira exercita essa mesma metodologia. Digamos que o doutor Bezerra de Menezes já estivesse encarnado. Digamos que Rita de Cássia já estivesse encarnada. Dizem os espíritos que não tem problema, porque no mundo maior existe uma solidariedade muito grande entre os espíritos superiores. Alguns até já na qualidade de espíritos puros. Então, um atua em nome do outro. Rita de Cássia não pode estar presente para ajudar aquela criatura repleta de fé. Mas a Joana da Silva, que é um espírito também qualificado,
recebe do mundo maior a incumbência de visitar o doentinho e exercitar essa fluidificação terapêutica. Então é o magnetismo espiritual, é a cura espiritual, é a fluidoterapia espiritual, exercida diretamente pelo espírito desencarnado sobre o enfermo, sobre a criatura que faz o pedido. Mas existe uma terceira forma que une as possibilidades magnéticas, fluídicas do magnetizador com o auxílio da espiritualidade desencarnada. Digamos que esta seja exatamente a forma de terapia fluídica que acontece aqui. O médium, o passista, ele se coloca numa condição de receptividade. Ele eleva o seu padrão vibratório mental pela prece. É uma circunstância toda especial. Ele passou por um preparo digno naquele dia, evitou os excessos, cigarro, tóxicos, bebida, excesso de carne, excesso de alimentação, porque aquele que exerce a tarefa do passe deve ter uma certa atenção para esse detalhe, evitar as discussões tolas, desnecessárias, para que ele mantenha a sua capacidade de doação pura, sem nenhum resquício de impureza, já que ele vai transferir para a criatura os seus fluidos vitais, o seu magnetismo, que poderá estar mais ou menos contaminado de acordo com a sua postura mental, com a sua condição moral. Então o passista, ele, envolto por esta aura, em ligação com a equipe de mentores que se aproximam da cabina, ele emite o passe reforçado pela ação fluídica dos mentores. Imaginem os senhores, as senhoras, a qualidade desses fluidos que nos são transmitidos. A gente sempre costuma comentar. Muitas vezes uma ou outra pessoa chega na intimidade da casa espírita reclamando, se queixando de dores, de mal-estares indefinidos, de uma certa dor de cabeça. Aqui permanece, porque o tratamento já começa aqui. Tudo aqui representa este clima de intercâmbio fluídico. Nós estamos cercados de operários do Cristo. Nós estamos aqui envolvidos por centenas de espíritos que trabalham no campo do bem e que acorrem à instituição na segunda, na quinta, quando há esta reunião pública para exercitar exatamente a terapêutica fluídica. Muitas vezes o tratamento começa aqui. Nós estamos recebendo, estamos naquele estado de concentração, de atenção. Naturalmente o padrão vibratório ele se eleva. E isso desconecta as tomadas com os obsessores, com os espíritos oportunistas, com os espíritos perturbadores que vêm nos acompanhando e que também são resgatados aqui pelas equipes que os conduzem para as instâncias espirituais de socorro. Então o tratamento já começa aqui. E nós sabemos que há uma importância muito grande na postura, tanto de quem emite o fluido magnético, quanto daquele que se propõe a receber o fluido magnético. A questão da fé tem uma importância quase que transcendental.
Tem pessoas que realmente manifestam uma confiança, aquilo que nós chamamos de fé, que é esta capacidade de reter, de absorver as energias positivas que permeiam o universo. Essas criaturas têm mais facilidade no processo de recuperação, se restabelecem com mais rapidez, adoecem menos, porque elas são auxiliadas por esse estado de alma, a fé, esta certeza do auxílio recebido do mundo maior, por misericórdia do Pai Celestial. Então, esta fé tem uma importância bastante acentuada, tanto aqui que no livro A Gênese existe uma alusão a uma das curas praticadas por Jesus durante a sua vida pública e muito bem analisada por Kardec. É um relato feito pelo evangelista Marcos, no capítulo 5, versículos 25 a 34. Eu vou começar a leitura e a maioria vai se lembrar do fato. Então, uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, que sofrera muito na mão dos médicos e que, tendo gasto todos os seus haveres, nenhum alívio conseguira. Como ouvisse falar de Jesus, pronto, desencadeou um processo diferente. Ela desencadeou aquela esperança, a fé, aquela certeza de que se encontrasse o mestre Galileu, ela seria curada. Então, vejam que essa condição muito íntima começou a se desenvolver. Como ouvisse falar de Jesus, veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes. Porquanto dizia: se eu conseguir ao menos lhe tocar nas vestes, ficarei curada. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo lhe cessou, e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. O processo de cura foi instantâneo. Logo Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, o Cristo percebeu que uma certa quantidade de energia fora deslocada. O Cristo, então, perguntou para os discípulos: quem me tocou as vestes? Seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Ele olhava em torno de si à procura daquela que o tocara. A mulher, que sabia o que se passara em si, tomada de um certo medo, um certo receio, veio lançar-se-lhe aos pés e lhe declarou toda a verdade. Jesus escutou e disse-lhe: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada de tua enfermidade. Tua fé te salvou. Ora, esta fé que nós temos a capacidade de desenvolver, qualquer um, ela é fundamental na questão da busca do reequilíbrio, da harmonia e da saúde, tanto física quanto mental. Jesus não sabia que ela estava ali presente. Vejam que não houve aquela ligação como a que se estabelece aqui entre o passista e a criatura beneficiada. Não houve. Ele estava cercado pela multidão.
Apenas ele percebeu uma transferência de sua energia vital, de seu campo magnético para alguém, em virtude exatamente desta capacidade que ela demonstrou naquele momento de elevar o seu padrão vibratório e de atrair as condições positivas, no caso, o fluido magnético do mestre Galileu. E a operação aconteceu de uma forma instantânea. A cura foi instantânea. O Cristo, ele agiu como o verdadeiro médium de cura, cuja possibilidade de tratamento é praticamente instantânea. Ao mesmo tempo, analisando esta questão referente às curas fluídicas, existe uma outra passagem evangélica que nos chama a atenção e que pode ser perfeitamente comentada no ambiente espírita. Numa cidade chamada Betsaida, trouxeram-lhe um cego e lhe pediram que o tocasse. Tomando o cego pela mão, ele o levou para fora da aldeia, passou-lhe saliva nos olhos e, havendo-lhe imposto as mãos, lhe perguntou se via alguma coisa. Vejam a diferença do processo de transmissão fluídica. O homem, olhando, disse: vejo andar homens que parecem árvores. Ou seja, ele estava ali vivenciando um processo de recuperação. O foco ainda não estava devidamente centrado, ele via as coisas meio embaçadas. Então Jesus lhe colocou de novo, as mãos sobre os olhos, e ele começou a ver melhor. Afinal, ficou tão perfeitamente curado que viu distintamente todas as coisas. Ele o mandou para casa, dizendo-lhe: vai para a tua casa, se entrares na aldeia, ninguém digas o que se deu contigo. Aqui, neste caso, é evidente o processo da cura magnética um pouco mais lento. Isso serve, de certa maneira, de uma orientação para nós outros. Às vezes a gente recorre ao espiritismo, querendo aqui que os confrades, os trabalhadores, os tarefeiros da causa, nos curem de uma forma prodigiosa, quase que milagrosa. Às vezes a gente quer o restabelecimento da noite para o dia. E não entende que estas coisas dependem muito de determinadas condições que nos fogem ao alcance. Uma determinada obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que psicografa através do médium Divaldo Pereira Franco, o Manuel Filomeno, o mentor do Divaldo, lidando com espíritos, com casos aqui na crosta mais graves, criaturas portadoras de patologias complexas, especialmente no campo da psiquiatria, ele faz uma análise interessante de um caso de um esquizofrênico que foi por ele examinado. Era um caso de obsessão severa, além do componente kármico do processo expiatório. Então era um caso mais complexo. E o Manuel Filomeno de Miranda nos chama a atenção para um detalhe muito interessante. Haja vista a quantidade de hospitais espíritas que existem por este Brasil afora. Mas o Manuel diz assim: olha, nos casos agudos, nos casos mais severos, de obsessões complexas, típicas
de uma esquizofrenia, é interessante que as equipes mediúnicas procedam à transmissão fluídica até 4 vezes por dia. Como se fosse um medicamento. Tomar um comprimido de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas. 4 vezes por dia. Especialmente nos problemas de ordem mental, com o objetivo de desencharcar o organismo dos fluidos densificados aderidos, especialmente ao campo mental, ao cérebro perispiritual. 4 vezes por dia. Então, o tratamento magnético, ele pode ser instantâneo, mas pode requerer algum tempo, e a criatura deve estar atenta para este detalhe. Nós não podemos exigir que a cura fluídica se processe da noite para o dia. Por vezes, o paciente retorna 3, 4, 10 vezes à instituição espírita para receber o tratamento fluídico. E aos poucos ele percebe que o seu estado vai melhorando e a sua saúde se recuperando. Portanto, meus amigos, desta análise muito superficial do assunto, fica para nós o seguinte ensinamento. Quando se tratar de tratamento espiritual, quando a criatura busca a terapêutica fluídica, é preciso que ela alimente pelo menos este campo receptivo que é fornecido pela fé. Esta fé, essa certeza de que está sendo beneficiado. A confiança que a criatura vai depositar nos espíritos terapeutas que aqui estão, prontos para o exercício gratuito, evangélico da caridade. Desde que haja esta reciprocidade, esta aproximação, esta abertura de coração por parte de quem necessita do tratamento, nos parece que as coisas funcionam com mais rapidez e a absorção dos fluidos é quase que total. Portanto, mantenhamos sempre a nossa esperança, a nossa confiança e o nosso agradecimento aos amigos espirituais que aqui se encontram, sempre tão bondosos, tão solícitos, prontos para exercitarem a prática da caridade através do magnetismo espiritual ou misto, quando ele interfere no campo vibratório do médium. Vamos nos preparar para a fluidoterapia. É um aspecto tão importante, tão positivo. Vamos entrar à nossa cabine hoje, mais do que nunca, compenetrados desta postura. Deus nos abençoe. Que o Mestre Jesus nos envolva com seu manto sagrado e que nos sintamos cada vez mais aquecidos pelo seu amor infinito. Muita paz para todos.